Então, vamos continuar. Como eu estava mencionando para vocês, essa diferença de cargas ou de distribuição de cargas entre o interior da célula e o exterior, nós chamamos de diferença de potencial elétrico. Essa diferença, ela existe em qualquer tipo celular. Então, se eu examinar qualquer célula, pode ser epitelial, pode ser uma célula nervosa, pode ser uma célula adiposa, pode ser uma célula cartilaginosa, pode ser uma célula muscular. Isso aqui vai existir, essa diferença de potencial através da membrana. A magnitude desta diferença é diferente de uma célula para outra. E aí, nas células que eu chamei de células excitáveis, os neurônios, as células cardíacas e as células musculares esqueléticas, essa diferença aqui é maior em relação a outros tipos celulares, tá? E a célula ainda consegue sair dessa condição e fazer o tal potencial de ação, que é o nosso desafio. O nosso desafio aqui é entender a origem desse processo, para depois nós podermos entender o próprio potencial de ação, certo? Bom, aí eu mencionei para vocês que, para nós entendermos isso, nós precisávamos entender como substâncias atravessam a membrana da célula, como substâncias entram e como substâncias saem da célula. Porque estas substâncias que entram e saem através das membranas biológicas, em especial aquelas substâncias que têm carga líquida, os ânions, carga líquida negativa, ou os cátions, carga líquida positiva, vão ser responsáveis por criar esta condição, tá? E quem permite essa diferença na distribuição dessas moléculas entre o interior e o exterior da célula? Mecanismos de transporte de moléculas, ou transporte de substâncias, que estão aonde? Na membrana plasmática. Então, uma primeira coisa que nós precisamos ter bem claro em mente é como se processam os mecanismos de transporte através da membrana. Para quê? Para que nós tenhamos condição de entender como se originou essa diferença na distribuição de cargas, porque ela é o resultado da diferença de substâncias que se deslocaram entre o interior e o exterior da célula, certo? Então, nós vamos fazer uma revisão desse processo para que nós estejamos aptos a entender de fato o que é um potencial de ação. Então, eu fiz uma síntese aqui no quadro, né, da classificação, digamos assim, dos principais tipos de transporte que existem através das membranas biológicas. Então, nós temos um transporte que eu chamo de ativo, e a característica desse tipo de transporte é o quê? Nele existe gasto de energia. De que tipo de energia eu estou falando? Eu estou me referindo a gasto de ATP. Então, esta é a energia, adenosina trifosfato. É isto que eu vou consumir para fazer o transporte ativo. Então, no transporte ativo, eu obrigatoriamente consumo ATP. O transporte ativo precisa consumir essa energia porque neste tipo de transporte, a molécula ela se desloca do meio menos concentrado para o meio mais concentrado. Então, ela está indo contra o seu gradiente de concentração. Então, ela precisa de uma energia que a impulsione para vencer o gradiente de concentração. E essa energia ela vai obter da quebra química do ATP, tá? Esse transporte ativo, ele se subdivide, digamos assim, em dois grupos. Um transporte ativo do tipo primário e um transporte ativo do tipo secundário, tá? E o modo pelo qual a energia é gasta é que diferencia o transporte ativo primário do secundário. Então, quando falamos de transporte ativo, estamos referindo em mecanismos de transporte existentes na membrana das células, que vão ter o objetivo de impulsionar moléculas de fora para dentro ou de dentro para fora da célula contra seus gradientes de concentração. E para isso precisarão de energia química, a queima da principal moeda energética da célula, que é o ATP. Por outro lado, nós temos mecanismos de transporte na membrana que são do tipo passivo, né?
Nesse caso, é quando uma molécula se desloca a favor do seu gradiente de concentração. Então, ela está indo do mais concentrado para o menos concentrado. Este tipo de deslocamento, que não requer o consumo de energia, de ATP, é um transporte do tipo passivo, que também se subdivide em dois tipos. O transporte passivo do tipo simples e o transporte passivo, do tipo facilitado ou uma difusão facilitada, tá? Então, nós vamos, primeiramente, relembrar conceitos desses mecanismos de transporte para que nós possamos entender deslocamento de substâncias na membrana. Em especial, nós queremos entender deslocamento de substâncias que têm carga líquida para que a gente entenda como é que se criou essa diferença de potencial através da membrana, certo? Então, vamos lá. Eu vou começar pelo mais fácil. Então, nós vamos começar pelo transporte passivo, né? Esse transporte do tipo passivo, nós vamos pegar primeiro a difusão. Então, difusão é o nome que nós damos ao transporte passivo do tipo simples. Quando eu uso esse termo, difusão do tipo simples, eu quero dizer que para que a molécula atravesse a membrana plasmática, ela não vai necessitar de nenhum tipo de estrutura de apoio. No caso das células, a estrutura de apoio que nós normalmente nos referimos para explicar esse transporte do tipo passivo são as proteínas na membrana, tá? Então, na difusão do tipo simples, eu não preciso de nenhum tipo de proteína para me ajudar a transportar, atravessar a membrana biológica, certo? Então, vou fazer um exemplo bem fácil, tá? De uma difusão simples. O transporte de oxigênio, tá? Então, vamos imaginar que eu tenho aqui várias moléculas de oxigênio, que eu estou representando pelo símbolo O2, e essas moléculas vão, então, sair do lesse para o interior da célula, para o lício. Reparem que no meu esquema existe uma alta quantidade de moléculas de oxigênio do lado de fora e nenhuma molécula no interior. Então, essas moléculas vão se deslocar do ambiente de maior concentração para o ambiente de menor concentração. Como elas estão indo a favor do seu gradiente de concentração, elas não precisam de energia, por isso o transporte é passivo, não há queima química de ATP. A molécula é impulsionada pelo próprio gradiente de concentração, do mais concentrado para o menos concentrado. Por que essa molécula atravessa facilmente pela membrana plasmática? Relembre que a membrana é uma bicamada lipídica e que essa membrana, pela sua natureza bioquímica, ela repele moléculas que têm carga. Se a molécula tem carga positiva, carga líquida positiva, é um cátion, ou uma carga líquida negativa, é um ânion, não importa. Moléculas carregadas têm dificuldade de atravessar membranas plasmáticas. Tem dificuldade de atravessar por entre os fosfolipídios que compõem a membrana plasmática. Agora, moléculas que não têm carga e que são de baixo peso molecular, quer dizer que são moléculas pequenas, como é o caso dos gases, como é o caso do oxigênio, eles tendem a atravessar com facilidade
a bicamada lipídica, sem precisar de nenhum tipo de proteína que auxilie esse transporte. Ele passa por entre os lipídios, né? E atravessa. Então, nesse caso, eu tenho uma difusão do tipo simples. Há um gradiente de concentração que impulsiona a molécula do mais concentrado para o menos concentrado, no meu exemplo, do exterior da célula para o interior. Esta molécula não tem carga líquida, nem positiva nem negativa, ela consegue atravessar a bicamada lipídica e ela se desloca para o interior da célula. Até quando ela vai se deslocar? Até que a concentração no interior da célula seja igual à concentração no exterior. Então, vamos pegar no meu exemplo que eu tenha 6 moléculas de oxigênio, até que aproximadamente, 3 moléculas de oxigênio estejam aqui no interior. Eu vou ter, então, um equilíbrio na distribuição e, com isso, eu vou encerrar, ou eu vou paralisar o deslocamento dessa molécula. Ela atingiu uma distribuição, digamos assim, igualitária entre o interior e o exterior e atingiu um estado estável. Então, esse tipo de transporte, ele se dá principalmente para moléculas pequenas em termos de tamanho, de peso molecular, e para moléculas que não têm carga. Então, elas usam para se deslocar entre o interior e o exterior da célula um processo de difusão chamada simples, ok? Vamos trabalhar agora um processo de difusão, só que do tipo facilitado. Então, nós vamos para a difusão facilitada. Tá? O termo difusão facilitada implica em dizer para nós que alguma estrutura vai ter que facilitar a passagem dessa molécula pela membrana. Mas o deslocamento dessa molécula, embora requeira essa proteína que facilita, não consome energia. É um processo passivo, Então, vamos para um novo exemplo. Vamos de novo colocar uma célula, imagine um ambiente intracelular, vamos imaginar um ambiente extracelular e vamos pegar um exemplo bem clássico. Uma molécula de glicose, tá? Glicose é um tipo de açúcar, Na linguagem simples, mas na bioquímica nós chamamos de carboidrato. Vamos supor que eu represente essas moléculas de glicose por esses círculos que eu estou fazendo aqui, por essas bolinhas aqui, tá? Então, imaginem que eu tenha um aumento da concentração de glicose no meio extracelular e essa glicose precisa entrar para o interior da célula para ser utilizada lá por processos bioquímicos. Bom, neste caso eu tenho um problema, porque a glicose é uma molécula grande em termos de tamanho estrutural, tá? E, consequentemente, por ser uma molécula grande, tem dificuldade de atravessar a bicamada lipídica. Então, ela não consegue fazer por entre os fosfolipídios, mesmo que ela tenha um gradiente de concentração favorável, porque ela está mais concentrada do lado de fora em relação ao lado de dentro. Mas ela não consegue se deslocar pela membrana, por entre os fosfolipídios. Então, ela vai precisar de uma facilitação, ou seja, ela vai precisar de uma via de passagem que cria condição para que ela atravesse. Neste caso, existem as proteínas de transporte, certo? Vou aqui fazer um esquema de uma proteína de transporte. Então, isso aqui, esse meu desenho aqui, representa uma proteína de transporte. Neste caso, eu vou dar um nome para essa proteína, que é GLUT4. Ou seja, o GLUT4 é a sigla de uma proteína que é transportadora de glicose. Ou seja, nós temos nas membranas de muitas células do nosso corpo proteínas que atravessam toda a membrana e que criam uma espécie de via de passagem para determinadas moléculas.
No caso da glicose, essa proteína recebeu um nome de GLUT4, que é um subtipo de transportador de glicose. A sigla GLU vem de glucose e T de transporter, do termo em inglês, mas é uma proteína que vai facilitar o deslocamento dessa molécula. Por que eu preciso dessa proteína? Porque a glicose é uma molécula grande que não tem condições de atravessar a bicamada lipídica por entre os fosfolipídios. Bom, resultado disso. Esta proteína aqui, ela cria um ambiente que permite a glicose se ligar a ela, então ela tem sítios de ligação da glicose, e ela permite então essa glicose finalmente se deslocar para o interior da célula. Quando a glicose interage com essa proteína na membrana, normalmente ocorre o que nós chamamos de mudança conformacional, ou seja, o transportador reconhece o que está sendo transportado, quer dizer, se encaixa perfeitamente aquela substância, sofre uma mudança conformacional e consegue, portanto, transferir a substância para o interior da célula. Esta substância vai se deslocar para o interior da mesma maneira até atingir um equilíbrio, de tal maneira que haja, no interior da célula a mesma quantidade que no exterior. E aí o transporte, a distribuição da molécula atingiu o que nós chamamos de equilíbrio. Então, neste caso, não precisou de energia química do ATP, porque o gradiente de concentração já impulsionava a molécula para o interior, mas eu precisei de uma proteína específica na membrana que facilitasse a minha passagem. Neste caso, o transportador de glicose do tipo 4 favorece o deslocamento da glicose, permite que ele atravesse a membrana e então se direcione ao interior da célula. Eu tenho uma difusão do tipo facilitada. Agora, vamos imaginar que alguém te perguntasse assim, olha, se na difusão simples e facilitada as moléculas vão a favor do seu gradiente de concentração, e que não existe o gasto de energia química, o que diferencia uma difusão simples de uma difusão facilitada? Então, basicamente, o que diferencia, eu vou representar isso aqui na forma gráfica, de uma maneira bem simples, tá, gente? Então, vamos lá. Vamos supor um deslocamento por difusão do tipo simples e vamos supor um deslocamento por difusão do tipo facilitada, tá? Então, o que acontece quando uma molécula se desloca, se eu acompanhar a velocidade do deslocamento de uma molécula que está indo por um processo de difusão simples e eu acompanhar uma molécula que está indo por um processo de difusão facilitada? Como é que eu observo a diferença na velocidade desse deslocamento? Então, se eu olhar, por exemplo, o meu exemplo de oxigênio, vou pegar o oxigênio, que era o meu exemplo, na difusão simples. Vamos supor que eu eleve a concentração do oxigênio, tá? Então, estou aumentando a concentração do oxigênio. Eu vou colocar números sem uma unidade, tá? Imagine que eu coloque 10 moléculas de oxigênio, 20 moléculas, 30, 50, até 100 moléculas de oxigênio. Se eu acompanhar a velocidade desse deslocamento, eu vou dizer assim, olha, quando eu coloquei 10 moléculas, a velocidade era 1. Aí eu faço um pontinho assim. Quando eu coloquei 20 moléculas, a velocidade era 2. Quando eu coloquei 30 moléculas, a velocidade era 3. Quando eu coloquei 100 moléculas, a velocidade era 5. E reparem que este gráfico me diz o seguinte: conforme eu aumento a concentração do oxigênio no meio,
aumenta a velocidade da difusão. De tal maneira que eu posso unir isso e fazer uma reta. E eu digo assim, no transporte passivo do tipo simples ou na difusão simples, há uma relação direta entre aumentar a concentração da substância ou da molécula e haver um aumento de velocidade no seu transporte. E isso é quase que infinito, que significa, se eu for aumentando a concentração, mais rápida vai ser a velocidade do transporte. Agora, vamos supor que eu queira fazer esse mesmo raciocínio para a difusão do tipo facilitada. Eu só vou colocar aqui abaixo para melhorar um pouco o nosso entendimento. Então, eu vou fazer uma difusão facilitada e vou pegar o mesmo exemplo que eu usei antes, a glicose, porque ela precisa de um transportador, né, para atravessar membranas biológicas. Então, vamos lá. Se eu colocar 10 moléculas de glicose, vou ter velocidade 1, tá? Vamos de novo inventar. Eu vou colocar 20 moléculas de glicose, vou ter uma velocidade 2. Vou colocar 30 moléculas de glicose, vou ter uma velocidade tal. Aí eu aumento aqui para 50 e aumento para 100 moléculas de glicose e eu começo a observar que a velocidade ela já não aumenta mais. E que quando eu chego aqui em cima, eu atingi um estado estacionário, quer dizer, por mais que eu eleve a concentração de glicose, a velocidade não sobe mais. E se eu unir esses pontos, eu vou formar uma linha similar a isso, que na bioquímica ou na química a gente chama de uma sigmoide, que ela parece um Szinho. O que esse tipo de gráfico está me mostrando? Está me mostrando que no transporte do tipo passivo facilitada, onde eu preciso de uma proteína, existe uma fase inicial onde eu elevo a concentração da glicose e vou elevando a velocidade do transporte, mas vai existir uma fase que eu chamo de platô ou fase estacionária, tá? Onde mesmo que eu aumente a concentração de glicose, a velocidade não vai mais aumentar. A gente diz, nesse caso, que o transportador atingiu, né, a capacidade de transporte máximo. Então, atingiu a capacidade de transporte máximo. Significa que a proteína que transporta aquela substância, ela não tem condições mais de transportar ela proporcional à concentração que eu estou colocando. Ou seja, eu atingi a capacidade máxima de transporte. E aí não há mais relação entre a concentração que eu coloco e o aumento da velocidade. Então, eu atingi a fase que eu chamo de estacionária. Neste caso, esses dois modelos, eles explicam a diferença do que é uma difusão do tipo simples e o que é uma difusão do tipo facilitado. Então, ambas têm em comum o quê? Ambas são processos onde não há consumo de energia, porque ambas vão a favor do seu gradiente de concentração, ou seja, do mais concentrado para o menos concentrado. Acontece que elas se diferenciam pela velocidade com que isso acontece. Na difusão simples, onde a molécula é pequena e não tem carga, ela consegue atravessar com tanta facilidade a membrana plasmática que a velocidade com que ela atravessa a membrana é normalmente proporcional ao seu gradiente de concentração. Ou seja, quanto maior a concentração, maior a velocidade do deslocamento. Na difusão do tipo facilitada, pela molécula ter que interagir com um sítio, em uma proteína, essa proteína ter que sofrer mudanças conformacionais que translocam a substância para o interior da célula, existe um limite de velocidade, que eu chamo do limite máximo, né, do transporte.
essa situação ocorre, né? Por quê? Porque há uma necessidade do transportador reconhecer a molécula, sofrer mudanças conformacionais para depois deslocar a molécula. E aí isso limita a velocidade do transporte. Então essa seria a diferença básica entre um transporte do tipo passivo, que eu chamo de difusão simples, e um transporte do tipo passivo, que eu chamo de difusão facilitada. Entendido isso? Nós vamos para os transportes do tipo ativo, certo?